Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de equações diferenciais. Estamos falando de equações diferenciais de segunda ordem e ordem superior e estamos abordando alguns métodos para a resolução dessas equações. Então a equação que nós vamos abordar agora é chamada de equação de Cauchy-Euler. É uma equação diferencial ordinária com características especiais. É uma equação em que os coeficientes eles não são mais constantes, eles são coeficientes variáveis. Porém, esses coeficientes variáveis não é qualquer tipo de variação, é uma variação, são coeficientes especiais, existe uma certa característica, ok? Então, a solução geral dessa equação diferencial, ela consegue também ser escrita por meio de funções elementares, como a gente vem fazendo até agora, tá? Então, uma equação de Cauchy-Euler, como está descrita desta forma aqui, é uma equação diferencial, do jeito que está aqui, de ordem n, porque a maior derivada é de ordem n, tá? Os coeficientes são a nx na n, a n menos 1, x na n menos 1, até a 0, x na 0, g de x. Então, vejam que a característica dessa equação diferencial é que a ordem do monômio é a mesma ordem da derivada. Então, veja o que está escrito aqui, ó. O grau de cada coeficiente monomial coincide com a ordem da derivada, tá? Independente de ter todas as derivadas, independente da minha equação diferencial ser completa, tá? Ter todos os termos, ou não ter, tá? Se faltar um termo aqui, não tem problema, ela continua sendo de ordem n, e para ser de Cauchy, todas as derivadas que você tem na equação são acompanhadas por um coeficiente monomial que tem o mesmo grau da derivada que o acompanha, tá? Então, é isso que fica bem caracterizado uma equação de Cauchy-Euler. Então, ela é uma equação de coeficientes variáveis, porém, são coeficientes que têm essa característica, tá? O coeficiente monomial coincide com a ordem da derivada. Bom, do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente, nós vamos resolver este processo, apresentar o processo de resolução desse tipo de equação para a ordem 2 e depois nós estendemos o resultado para ordens maiores, tá? Para a gente aplicar o método, a gente vai considerar primeiro uma EDO de Cauchy de segunda ordem homogênea, tá? A gente não vai considerar o g de x. Mais adiante, quando nós considerarmos a 2.36, a gente vai ver que basta eu encontrar a solução particular deste lado aqui, tá? E a solução particular a gente vai encontrar por variação dos parâmetros, que foi o método que a gente viu na aula passada. Então, vamos nos concentrar agora em resolver essa equação aqui, ó, 2.37, tá? A solução dessa equação aqui, ou as soluções, né, nós precisamos, como ela é uma EDO de segunda ordem, nós precisamos de duas soluções linearmente independentes para formar o conjunto fundamental de soluções e aí formar a solução geral, tá? Devido à característica dos coeficientes monomiais aqui da equação diferencial, a gente vai tentar uma solução agora x elevado na m. Então, veja que ela não é mais uma exponencial, a solução é um monômio, tá? Já tenho certeza que é um monômio, a solução dessa equação 2.37? Não tenho, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é verificar quais condições eu tenho que aplicar, né, em cima desse monômio, para que de fato seja a solução da equação diferencial 2.37, tá? Bom, se eu quero que y igual a x na m seja a solução, então eu tenho que aplicar na EDO e também a derivada primeira e a derivada segunda. Bom, isso aqui é um monômio, né? Como é que você deriva um monômio? É bem simples a regra de derivada, né? O que era coeficiente, o que é expoente se torna coeficiente, você diminui uma unidade, tá? Então, você tem a derivada primeira e a derivada segunda, ok? Então, eu vou substituir as duas derivadas e a própria função em 2.37 e eu vou observar que em todos os termos eu tenho a expressão x elevado na m. Ó, quando você multiplica x m menos 2 vezes x ao quadrado, pela regra aqui de potenciação, né, vai ficar x na m. Aqui também, ó, x na m menos 1 vezes x na 1,
Então, quando você soma os expoentes, vai ficar x na m, e aqui eu já tenho o próprio x na m, tá? Então, eu consigo colocar x na m em evidência, e eu tenho uma equação aqui dentro, ó, que eu ainda posso organizar ela um pouquinho melhor, tá? Bom, então, x na m, que é o que está aqui multiplicando essa expressão, será uma solução para a equação diferencial quando m for uma solução para a equação característica, né? Isso aqui tem que ser zero, tá? Então, vejam, eu vou multiplicar todos os elementos aqui e vai resultar nessa equação do segundo grau que está aqui, ó, tá? Então, essa equação que está aqui é o que nós chamamos de equação característica associada à equação diferencial homogênea de segunda ordem de Cauchy e Euler, tá? Então, essa é a equação característica. Veja que não é a mesma equação característica das EDOs de coeficientes constantes, tá? Lá, a equação característica possuía os mesmos coeficientes da EDO. Aqui não. Tem uma pequena diferença aqui que você precisa considerar, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. E a solução também para Cauchy e Euler são dadas por x elevado na m, e não mais e elevado na x. Então, é um monômio, não é uma exponencial como de coeficientes constantes, tá? Temos uma equação do segundo grau, e como de praxe, né, já vimos antes, podem acontecer, eu preciso encontrar essas raízes, né, para que seja a solução da equação diferencial, tem que zerar. Então, eu encontro as raízes da equação característica. Uma equação do segundo grau tem 3 casos distintos, né, quando eu tenho delta maior do que zero, menor do que zero e igual a zero. Então, nós temos que abordar os 3 casos, tá? Então, quando delta for maior do que zero, eu tenho raízes reais distintas, M1 diferente de M2, e basta eu construir a solução, né, tomando aí a combinação linear de cada uma dessas soluções particulares, que são linearmente independentes. Por quê? Porque o M1 é diferente de M2. Se tu não acredita nisso, você pode fazer o Wronskiano, tá? Faz o Wronskiano aqui de x1 e x na M1 e x na M2, e aí você vai ter que de fato são linearmente independentes, tá? Que ela vai ser diferente de zero, tu vai concluir lá porque M1 é diferente de M2, já é a suposição aqui, é a hipótese aqui do problema, ok? Então, você sabe que esses dois aqui são as soluções da equação diferencial que formam um conjunto fundamental de soluções para poder formar a solução geral, tá? Eu coloquei aqui solução complementar, mas na verdade também é solução particular, é solução geral, tá? Quando a EDO é homogênea, a solução complementar coincide com a solução geral, ok? No caso de raízes reais e iguais, quando delta é igual a zero, se você for calcular a raiz por meio de Bhaskara, né, você vai ver que o delta é igual a zero e, portanto, a tua raiz vai ter as duas raízes vão ter essa cara aqui, tá? E aí nós vamos utilizar isso aqui no decorrer do método. Bom, o que acontece? Acontece que quando você tem M1 igual a M2, você não consegue duas soluções linearmente independentes, né? Você tem duas soluções que são LDs, tá? Então, você precisa conseguir uma outra solução LI. Como é que a gente faz isso, né? Temos uma solução e vamos em busca da outra. Quem nos auxilia nisso é o método de redução de ordem. Então, eu utilizo redução de ordem para encontrar a segunda solução, tá? Lembrando que para utilizar a redução de ordem, o coeficiente da maior derivada tem que ser igual a 1. Portanto, eu preciso dividir toda a minha equação diferencial pelo termo, tá, que está multiplicando aqui, que no caso é ax². Então, eu dividi toda a minha EDO por ax² e obtive a expressão que está aqui, certo? Então, aqui eu já tenho a expressão da redução de ordem para encontrar y2, sendo que eu tenho y1, tá? O P de x, então, quando eu fiz essa divisão, era para poder usar o P de x correto, né? O meu P de x é B sobre AX, então, ele está aqui, tá? Então, eu vou desenvolvendo as minhas continhas, vou utilizando essa informação aqui. Eu peço que vocês desenvolvam essas continhas aí no caderno de vocês, tá? E aí, vocês vão vendo que a gente vai simplificando vários elementos, e no final nós chegamos na integral de x na menos 1, que é a integral de 1 sobre x dx, tá? A integral de 1 sobre x dx é o lnx, que está multiplicado pela primeira solução x na m1, tá? Então,
quando nós tínhamos uma equação diferencial de coeficientes constantes, que as raízes eram repetidas, a gente multiplicava por x, né? Aqui, Cauchy-Euler, quando nós temos raiz repetida, a gente multiplica por lnx e não mais por x, como é o caso de coeficientes constantes. Então, observa que você tem que lembrar de cada um dos casos. Então, EDO de coeficientes constantes, você multiplica por x, tá? Vai multiplicando, né? Agora, aqui, Cauchy-Euler, quando são repetidas as raízes, você multiplica por lnx. Então, nós temos as duas soluções. A primeira, x na M1, e a segunda, x na M1 vezes lnx. Se fosse uma EDO de terceira ordem com raiz repetida, de multiplicidade 3, aqui seria mais C3x na M1 vezes ln ao quadrado de x. O quadrado é no ln, não no x, tá? Você vai multiplicando tantas vezes quanto forem necessárias, ok? Temos também um outro caso conhecido, que é quando as raízes são complexas, que o conjunto solução ele está no conjunto dos complexos, a gente precisa trazer ele para o conjunto dos reais, tá? Novamente, a gente utiliza a fórmula de Euler, que a gente viu lá em coeficientes constantes, tá? Aqui já aplicamos a fórmula de Euler e aqui já aplicamos nessa soma. Lembrando que a gente faz essa consideração aqui, ó, para poder ter a subtração e a adição conforme nós temos aqui, tá? Então, façam essas continhas aqui também, tá? Para a gente poder obter as duas soluções. Quando a gente faz essa consideração, a gente obtém uma solução. Quando faz essa consideração, obtém a outra solução. E essas duas soluções aqui, elas são, claro, a gente só precisa que elas sejam LIs. Então, essas constantes aqui a gente joga fora, tá? E essas duas funções, então, x elevado na alfa cosseno de beta x e x elevado na alça seno de beta x, elas são linearmente independentes. Você pode fazer o Wronskiano e verificar que isso de fato acontece. Então, a solução para uma EDO de Cauchy-Euler, cujas raízes são complexas, né? Você precisa saber quem é o alfa e precisa saber quem é o beta. Algo importante, lá em coeficientes constantes, aqui você tinha beta x, agora não, agora você tem beta ln de x, tá? Então, você tem que tomar cuidado aí com relação a isso, tá? Por que surge beta ln x? Por causa da fórmula de Euler, né? A fórmula de Euler, quando você aplica o argumento, ele aparece aqui, né? A fórmula de Euler era I θ, ficava cosseno de θ mais I seno de θ. O nosso θ aqui é beta lnx, por isso que aparece o argumento aqui e depois ele permanece lá embaixo, tá? Fazendo as continhas aí, só acompanhar o raciocínio vocês já entendem bem certinho, certo? Então, tem que saber quem que é o alfa, quem que é o beta e você constrói a solução, tá? Lembrando que aqui é lnx para Cauchy-Euler e não somente x como era lá em coeficientes constantes. Primeiro exemplo, uma EDO de segunda ordem. Ela é de Cauchy porque o monômio que acompanha a derivada tem a mesma ordem da derivada, tá? Monômio é quadrático, a derivada segunda. Aqui o monômio tem grau zero e também não tem derivada, então tá tudo certo, tá? O que eu sempre faço, tá? Eu não decoro aquela formulazinha AM ao quadrado mais B menos A, M mais C. Eu não decoro aquela formulazinha lá, tá? O que eu faço pegar a solução, que isso já me ajuda a lembrar quem é a solução das equações diferenciais de Cauchy-Euler e derivar elas. Eu pego sempre todas elas e substituo lá em cima. Claro que nesse caso só precisa da derivada segunda e da própria função, tá? Então, eu sempre construo a função, que vai ser a solução, e as suas derivadas e substituo. Por quê? Porque se eu te der uma equação diferencial de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, você já não tem mais aquela formulazinha lá. Aquela lá é uma formulazinha para a equação diferencial de ordem 2. Se tu aumentar a ordem, tu já não sabe mais qual que é a expressão. Por isso que é interessante sempre tu colocar as derivadas e substituir na EDO. Vocês vão ver que depois a gente vai fazer um exemplo de ordem 3 e vai ser necessário, tá? Então, eu substituí o que era necessário na EDO
e obtive, então, essa minha equação característica aqui, cujas raízes são menos 1 e 2. Como elas são reais e distintas, já tenho a solução geral que coincide com a solução complementar, porque a minha EDO é homogênea, tá? Uma outra EDO de segunda ordem, de coxi, só que agora ela é completa, ela tem todos os termos, né? A ordem do monômio coincide com a ordem da derivada, tá? Aqui é x elevado a zero e não tem derivada, então tá tudo certo. Novamente, ó, eu escrevi a função que vai ser a solução e as suas derivadas, peguei todas elas, substituí na EDO e obtive a expressão que está aqui, ó, tá? Fazendo as organizações aí nos meus cálculos, eu chego nessa equação característica que está aqui, ó, tá? Essa equação característica tem duas raízes reais e iguais. Portanto, a solução geral, que é a mesma da complementar, você tem que construir a primeira e a segunda precisa multiplicar por lnx, tá? Então, temos aqui a solução. O terceiro exemplo trata-se de uma equação diferencial novamente de segunda ordem. Porém, quando eu faço as substituições aqui, eu chego numa equação do segundo grau cujas raízes são complexas. O alfa é menos 1 e o beta é raiz de 2, tá? Então, aqui, ó, x elevado na M1, na alfa, tá? X elevado na alfa, C1 cosseno de beta lnx, tá? Então, eu já tenho a minha solução aqui, que é geral, é igual a complementar. Vejam aqui o que exemplo interessante, ó, uma equação de terceiro grau. Então, eu preciso, aqui você já não conseguiria aplicar aquela formulazinha que a gente deduziu antes, porque aqui é uma EDO de terceira ordem, então você precisa da derivada primeira, a tua equação característica vai ser de ordem 3 e não de ordem 2, tá? Então, eu substituí todos os elementos que eu preciso aqui, ela é uma EDO de terceira ordem completa, tive que substituir todos eles lá em cima, tá? E eu obtive, então, essa expressão que está aqui, ó, m ao quadrado mais 2m na terceira, mais 2m ao quadrado, mais 4m mais 8 igual a zero, tá? Aqui, uma das raízes é real e as outras duas são complexas. O alfa vale 0, o beta vale 2 e o m1 aqui é igual a menos 2. Então, eu construo uma solução que é real e as outras duas estão aqui, ó. Seria x elevado a zero, porque o alfa é 0, então vai dar 1. Sobrou só cosseno de 2 de lnx, seno de 2 de lnx, claro, a combinação linear, porque é assim que eu construo a solução geral, tá? O exemplo 5, veja que o meu lado direito aqui não é igual a zero, tá? Então, nós temos que resolver isso aqui em duas partes. Agora, nós vamos encontrar a solução complementar, que foi o que nós aprendemos na aula de hoje, e a solução particular, a gente utiliza a variação dos parâmetros, que é o que nós aprendemos na aula passada, tá? Então, se você não lembra a variação dos parâmetros, a gente vai dar uma revisada aqui rapidamente, tá? Mas é interessante que você já tenha em mente cada um dos métodos que a gente viu anteriormente. Então, a solução complementar, eu vou lá, calculo, construo a minha solução, as derivadas, substituo na equação diferencial, eu tenho aqui o polinômio característico cujas raízes são reais e distintas. Então, eu já escrevo a minha solução complementar, tá? A solução particular, então, vai ser obtida por variação dos parâmetros, tá? Onde μ1 é obtido dessa integral aqui e μ2 dessa aqui, tá? Lembrando que, para você aplicar redução de ordem, variação dos parâmetros, você precisa que o coeficiente seja igual a 1. Então, eu tive que dividir toda a equação diferencial pelo coeficiente de y duas linhas, que é 2x ao quadrado, tá? Porque você precisa desse elemento aqui, você precisa do f de x. Então, vamos calcular cada um dos determinantes, né? Aqui é a y1 e a y2, são as soluções particulares ali a y1 e a y2 da solução complementar, tá? Aqui, ó, y1 e y2, nós trazemos aqui, e na segunda linha é a derivada primeira. Calculei o determinante, o W1 eu substituo a primeira coluna por 0 e f de x, que é este elemento aqui, a segunda coluna permanece igual, o W2 quem permanece igual é a primeira e eu mudo a segunda coluna. Calculo os determinantes, substituo todos eles nas integrais, tá? Aqui vocês vão conseguir várias simplificações,
E aqui a integral da subtração é a subtração das integrais, você calcula a integral de cada uma delas. Ok? Então, você tem a Mi1 e a Mi2, basta você voltar lá na solução particular e substituir. Então, você já tem a solução particular. A solução complementar a gente já tinha construído lá, então nós já temos a solução complementar e a solução particular, formando então a solução geral dessa equação diferencial, tá? Como já falamos antes, façam esses cálculos, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me procurem no P-Aluno ou durante a aula síncrona para a gente conversar sobre o método e qualquer outra dúvida que surja por aí, tá?